nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando na sua vida aqui nesse culto tão abençoado. Amém? Muito bom, bom demais, como um bom mineiro que eu sou, falar para vocês estar aqui nesta noite. Deus seja louvado pela vida dessa igreja. Nós louvamos ao Senhor por esse privilégio de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho a palavra de Deus. E eu trago aqui um abraço bem grande da Igreja Presbiteriana Central de Prudente, a todos os irmãos, a toda a igreja, aos pastores, e que Deus continue abençoando poderosamente a vida dessa igreja, para que essa igreja continue proclamando com muita coragem, com muita ousadia a palavra de Deus aqui nesse local. E nós louvamos muito a Deus pelo privilégio. Agradeço ao reverendo Evandro pelo convite, e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e abençoando também a sua família e toda a igreja. É um privilégio de estar aqui. Só para me apresentar, eu sou mineiro da cidade de Caxambu, no sul de Minas, onde tem a melhor água mineral do Brasil, e a gente nasci lá em Caxambu há alguns anos atrás. Depois me formei no Seminário Presbiteriano de Campinas, e há 27 anos que sou pastor. Então eu louvo a Deus por esse privilégio de poder ser alguém chamado para poder proclamar a palavra de Deus. E antes de virmos para Presidente Prudente, eu estive pastoreando a Igreja Presbiteriana de Itu por 17 anos. Então depois de 17 anos lá, aprove a Deus então trazê-los até aqui, aqui em Presidente Prudente. Nós já estamos aprendendo a amar grandemente essa cidade, essa região, acostumando com o calor, o calor prudentino, Hoje está um clima bem agradável, graças a Deus por isso, Estamos acostumando paulatinamente com esse clima. Então nós louvamos muito a Deus por esse privilégio. E coube a mim estar aqui trazendo a última sola, dos pilares basilar da reforma do século XVI. Nós estamos comemorando os presbiterianos 500 anos, Que bênção a gente glorificar o Senhor por esses 500 anos da reforma tão maravilhosa. Então nós louvamos a Deus porque a reforma do século XVI, essa reforma maravilhosa, foi um retorno do que? A doutrina apostólica. Tanto é que aqui foi vários domingos falados sobre isso, E a ênfase da reforma em 5 pontos distintos, que foi colocado aí para os irmãos, só a Escritura. Os reformadores aí reafirmaram a supremacia da palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Também falando sobre só a fé, os reformadores sublinhavam também a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. Vocês já puderam estudar também sobre isso. E também falando sobre só a graça, mostrando que os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica de que nós somos salvos pela graça, e a graça como sendo esse dom imerecido do nosso Deus a nós, Foi falado também sobre só Cristo, só Jesus. E os reformadores então, de maneira toda estupenda, orientados pelo Espírito Santo, rejeitaram. Por quê? Depois de rejeitar a autoridade do Papa sobre a igreja, dizendo que haveria só um mediador, somente um só mediador entre Jesus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Depois eles dizem que só lhe deu glória, dizendo que a doutrina bíblica de que Deus não reparte sua glória com ninguém, somente Ele deve ser adorado e Ele deve ser honrado. Então é isso que eu quero delinear rapidamente com os irmãos aqui nessa noite, falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Baixa a cabeça para a gente orar. Pai amado, maravilhoso Deus, nós estarmos na Tua casa e depois de Te adorar pelo que Tu és, Te adorar pela Tua grandeza, depois de louvar o Senhor pelos poderosos feitos do Senhor na nossa vida, na vida do Teu povo nesta igreja,
na vida do teu povo espalhado por toda a face da terra. Agora, Pai, nós estamos diante da tua palavra e queremos clamar, ó Deus, que teu Santo Espírito fale poderosamente ao nosso coração. Tu sabes, ó Deus, aquilo que nós precisamos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que tu esteja perscrutando o mais profundo da nossa alma, do nosso coração, aquilo, ó Deus, que o Senhor quer realmente segredar a cada um de nós, para que saiamos daqui dispostos a aplicar aquilo que o Senhor deseja nos mostrar claramente através da tua palavra neste momento, em nome de Jesus, amém. Nós vamos abrir 3 textos bíblicos e depois nós vamos nos deter em apenas um. Primeiro texto, Isaías 43, 7. Gostaria que vocês abrissem, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. Só uma parte dele diz o seguinte: a todos que são chamados pelo meu nome, eu e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Vou repetir: a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Para o outro versículo, vamos lá para o Novo Testamento, um texto agora deveras conhecido por todos nós. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vamos lá em 1 Coríntios. Versículo 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Olha o imperativo do apóstolo Paulo: fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esses 2 textos, e agora o texto que nós vamos tomar como base para nós extrairmos o tema e os pontos aqui para nós. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Profeta Jeremias, no capítulo de número 9, verso 23 e 24. Diz assim o texto: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Esses 3 versículos, nos detendo basicamente nesse último texto, de Jeremias 9, 23 e 24. Meus irmãos, na história do relacionamento de Deus com o seu povo, um alerta, podemos dizer uma advertência, tem sido notório e reincidente. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas e que foi colocado aqui de maneira muito especial nos slides na hora do louvor, o nosso Deus, ele deseja ser glorificado, tanto em, por e através de nós, através da nossa instrumentabilidade. Deus, ele não precisa receber a glória dos homens para se sentir completo ou sentir-se realizado, de maneira nenhuma. Pois, como disse o próprio Jesus Cristo na sua palavra lá em João 17,15, ele, Jesus Cristo, nosso Deus, já possuía toda a glória antes que o próprio mundo existisse. Mas então surge diante de todos nós a pergunta:
Então por que Deus deseja ser glorificado pelos homens? É aquela indagação que para no nosso coração. E outra indagação também, por que Deus os fez para a sua própria glória? Por que isso? Porque nós percebemos que entre os conceitos básicos da reforma protestante figura aquela resposta mais profunda à inquietante questão da razão da existência humana. Por que e para que existe o homem? Por que o homem existe? Para que e por que o homem foi criado? E quando então Deus nos dá a bênção de estudar sobre a reforma, nós vemos que os grandes reformadores responderam da seguinte forma: o homem existe porque Deus os criou, e os criou para a sua própria glória, para que o nome de Deus pudesse ser honrado. Quando a gente viu de maneira especial as crianças saindo aqui, indo para o culto infantil, que bênção, né? Eu louvo a Deus quando vejo as crianças na igreja. E quando os pais entendem isso, a importância de trazer os filhos para a casa do Senhor. Por quê? Porque desde pequenos, filhos dos crentes reformados, oriundos da reforma do século XVI, aprendem de maneira bem cabal, especial, qual é o fim principal do homem. Que é a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, que diz o seguinte: que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é aquilo que nós aprendemos. Por isso que esse sola Deo Glória, somente a glória a Deus, foi um lema, podemos dizer, reformado, que derivava do entendimento que assim como o homem, tudo que ele faz deve destinar-se à glória de Deus. Então nós precisamos compreender que essa deve ser a mola motora que nos estimula a viver nesse mundo. Quando nós vemos os grandes reformadores, e apontando de maneira especial para Lutero vivia para a igreja, até que ele descobriu que a igreja não estava mais vivendo para Cristo, e sim para o papado e para si mesma. E não somente ele, como também João Calvino, Zwinglio, Farel, John Knox, todos afirmaram com suas palavras e atos que iriam viver para Deus, que iriam viver para glorificar o nome de Deus. E como nosso grande reformador João Calvino, ele disse no seu comentário de Isaías, capítulo 43, versículo 7: Deus deseja que a sua glória seja manifesta no seu povo. Meus irmãos, eu penso que hoje nós corremos o risco perigoso de viver para a nossa própria glória. Isso fará aos poucos com que as pessoas que estão na igreja, elas possam perder o sentido real de sua existência, quando outras coisas elas realmente tomam a frente daquele único que deve ser adorado e que deve ser o motivo do nosso louvor e da nossa adoração, que é o nosso Deus. Por quê? Porque Deus nos criou para que nós possamos viver para a glória de Deus. Agora, para nós vivermos para a glória de Deus, a vida precisa estar centrada onde? Precisa estar centrada nele. Não nessas coisas transitórias, não nas coisas passageiras, circunstanciais aqui desse mundo. A vida precisa estar centrada nele. E para estar centrada nele, eu quero aqui delinear para os irmãos algumas atitudes que nós devemos tomar, olhando basicamente para esse texto agora de Jeremias 9, 23 a 24. Jeremias, conforme os irmãos já conhecem, ele foi chamado para profeta ainda jovem. E quando ele foi chamado por Deus para ser profeta, ele disse a Deus que não passava de uma criança. E o nosso Deus Todo-Poderoso disse que colocaria as palavras em sua boca, que ele não temesse, porque Deus o havia chamado. E a palavra de Deus nos ensina que Jeremias enfrentou perseguições na sua própria família. Vocês podem ver isso no capítulo 12, versículo 6. O povo de Jerusalém conspirou contra ele, capítulo 18, versículo 18.
porque ele estava denunciando a idolatria e as injustiças que estavam acontecendo e que o povo estava apostatando da sua fé, conforme diz o capítulo 8, versículo 5, e eles não queriam voltar para o Senhor. Capítulo 2, 17 e 2, 11. Meus irmãos, quando você olha para esse capítulo, todo o contexto próximo e o contexto remoto, nós vemos que o povo havia trocado a glória a Deus por aquilo que era de nenhum proveito. Então eu quero dizer para você que nesta noite, para que possamos viver para a glória de Deus, para que Deus seja honrado, enaltecido, glorificado através da minha e da sua vida, a nossa vida precisa estar centrada nele. E para estar centrada nele, algumas atitudes nós precisamos tomar. Nós vamos olhar então aqui para esse texto de Jeremias 9, 23 e 24. Como centralizar então em Deus para viver para a sua glória? Como vamos fazer isso? Esse é o tema que eu gostaria de pensar com você. A primeira coisa está no versículo 24. Nós precisamos o quê? Conhecer a Deus. Mas, irmão, quando nós olhamos esse texto, desde o versículo 23 diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Isso é tremendo. Quem está dizendo aqui não é um homem. Quem está dizendo aqui é o Deus do universo, é o Criador de todas as coisas. Ele diz isso. Ele diz isso. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie também o rico nas suas riquezas. O que nós temos percebido e vislumbrado nos últimos tempos, quanta gente tem se gloriado na sua sabedoria, na sua força, no seu poder e nas suas riquezas. E como que Deus, Ele se entristece diante disso. Mas é interessante notar que o nosso Deus diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto. É que Ele fala alguns pontos que eu vou delinear para você. Primeira coisa, como centralizar minha vida em Deus para viver para a sua glória? Eu preciso conhecer a Deus. Segundo as Escrituras, a palavra de Deus, nós podemos perceber que o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Ele é conhecido somente através da sua autorrevelação. Deus, então, Ele toma a iniciativa de se revelar ao homem, sem a qual o nosso Deus não poderia ser conhecido. E nós sabemos perfeitamente que as tentativas de se chegar a Deus mediante o raciocínio de várias maneiras não chegam ao conhecimento do Deus verdadeiro. E o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que se revela de algumas formas. Deus, Ele se revela, por exemplo, na criação de todas as coisas, criação e preservação do universo. Quando nós vemos tudo que existe, quando a gente tem essa oportunidade de viajar, nós vislumbramos essa natureza maravilhosa. Quando nós andamos em tantos lugares do nosso país, a gente vê quanto o nosso Deus é tremendo. E o nosso Deus é aquele que se revela através da criação e através da preservação do universo. Mas o nosso Deus também Ele se revela, não somente através de tudo que existe que Ele criou, mas Ele se revela também de maneira bem especial, onde? Na sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo então Ele comunica essa palavra ao nosso coração e nós vamos tendo um conhecimento de Deus, o conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. Mas o nosso Deus, além de se revelar pela criação e preservação do universo, além de se revelar pela Bíblia, a sua palavra, a palavra de Deus, Deus falando diretamente com o homem, nós vemos que Deus se revela também através da nossa consciência. Porque o Espírito Santo vai impregnando a palavra dele no nosso coração e nós vamos entendendo essa revelação de Deus. Mas o ponto culminante, o clímax da revelação de Deus é na pessoa de Jesus de Nazaré. O Deus que se fez homem, que adentrou a história humana para marcar profundamente a história do ser humano. O ponto culminante da revelação de Deus, não somente o porta-voz de Deus, mas a palavra divina pessoal. E o próprio Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Então, meus irmãos, o nosso Deus, Ele que tomou a iniciativa de se revelar. E quando nós
pensando sobre esse Deus, 3 verdades muito importantes sobre a natureza de Deus. Primeiro, que o nosso Deus ele é pessoal. Esse Deus que se revela na natureza, se revela por meio de Jesus Cristo, pela sua palavra, pela nossa consciência, é um Deus pessoal. Em contraste com qualquer conceito metafísico que pode existir por aí, nós sabemos que ele é pessoal. É um Deus que controla e dirige os assuntos dos homens. Deus se apresenta como nosso Pai. É um Deus que nos acolhe, é um Deus que nos provê, é um Deus que é perdidamente apaixonado por nós. Esse Deus, além dele ser esse Deus grandioso, mas é um Deus que se preocupa conosco, é apaixonado pela raça humana, a tal ponto de enviar Jesus para dar a sua vida por nós. Mas Deus também, além de ser um Deus pessoal, ele é um Deus espiritual. Lá em João capítulo 4, 24, diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então nosso Deus, o Deus Santo, é um Deus pessoal, um Deus espiritual, e é também um Deus Santo, aquele Deus incomparável, tanto no hebraico do Velho Testamento, como no Novo Testamento em grego, quer dizer, um Deus separado do pecado. Então Deus que se revela assim para nós. Meus irmãos, diante disso tudo, eu quero aqui fazer uma declaração que é muito séria para nós pensarmos. Infelizmente, muitos de nós cristãos, nós não conhecemos o Deus que nós possuímos. O Deus criador de tudo isso. Um Deus que levantou homens para trabalhar pela reforma do século XVI. Homens que, inspirados por Deus, puderam deixar para nós esses livros santos da palavra de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que tem um banquete espiritual preparado para cada um de nós. E muitas vezes nós estamos alimentando o quê? Das migalhas que caem da mesa do Senhor. Por isso que nós precisamos conhecer ao nosso Deus. Você conhece o Deus que você adora? Você conhece o Deus que você dia a dia tem falado com Ele? Você conhece esse Deus que dia a dia você tem experimentado o amor dEle, o direcionamento dEle diário para a sua vida? No livro do profeta Daniel, capítulo 11, 32, diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Será que nós conhecemos o nosso Deus? Será que nós conhecemos o Deus que nós adoramos? Por isso que quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vamos centralizar a nossa vida nele, e nós vamos viver para a sua glória. Você precisa conhecer Deus. Nós precisamos diariamente falar: Deus, se revela para mim. Deus, demonstre cada vez mais o seu amor de maneira pontual em cada detalhe da minha vida. E muitas vezes nós não conhecemos esse Deus. Nós precisamos buscar uma intimidade maior com esse Deus, para que então nós possamos viver para a glória dele, possamos dizer: só lhe glória. Glória a Deus, somente a Ele. Por isso que, olhando para esse texto, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Como que eu vou centralizar a minha vida em Deus para viver a sua glória? Eu preciso conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você tem procurado ter essa intimidade com esse Deus? Salmo 25, 14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você tem conhecido esse Deus? Mas o profeta Jeremias, depois ele vai continuando, ele diz: para eu centralizar a minha vida em Deus, para viver para a sua glória, eu preciso fazer também ter um segundo aspecto importante. Quando eu conheço a Deus, quando eu procuro estreitar a minha intimidade com Ele, mas então eu preciso reconhecer esse Deus como o Senhor da minha vida. Olha o versículo 24: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Meus irmãos, aqui há um detalhe muito importante para nós enfatizarmos. Muitos dizem que Jesus é Salvador e afirmam que conhece a Deus, mas nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, têm dificuldade para reconhecer a Deus como Senhor da sua vida. Senhor da sua vida. E ser o Senhor da nossa vida é muito mais do que nós estarmos aí teorizando sobre Deus,
profeta Jeremias diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em saber que eu sou o Senhor. E nós vemos na palavra de Deus vários exemplos de senhorio de Deus. Quando nós olhamos para Abraão, Sara estéril, e Deus concede a ele a bênção de ter aquele filho, e Deus depois pede para que Abraão lhe desse aquele filho Isaac, e Deus usa realmente a vida de maravilhosa de Abraão para isso, e ele oferece a Deus o seu filho, toda a glória ao Senhor. Ele ofereceu o seu filho a Deus, exemplo de senhorio. Nós vemos Moisés na travessia do Mar Vermelho, nós vemos Jó com toda a turbulência na sua vida, com toda a enfermidade, todas as mazelas que ele enfrentou na sua existência. Nós sabemos que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Nós vemos alguns exemplos do senhorio de Deus, de Jesus, de Deus, na vida de alguns homens do Velho Testamento. No Novo Testamento nós vemos vários também. O próprio apóstolo Paulo, que antes era perseguidor daqueles que eram do caminho, mas depois que ele experimentou a conversão no caminho de Damasco, a palavra de Deus nos ensina de perseguidor ele passou a ser perseguido. Aquela conversão, a consagração da sua vida ao Senhor, então o senhorio de Deus na vida do apóstolo Paulo. E nós podemos aí delinear vários personagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, e dentro também da história eclesiástica, de pessoas que tiveram o senhorio de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite, que Deus ele tem promessas para aqueles que o reconhecem como Senhor. Quantas vezes quando está faltando algo na nossa vida, está faltando mesmo, a gente vê aquela necessidade tão grande, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o Deus se manifestando na sua palavra, e ele diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma de vossas necessidades. Essas são promessas de Deus para aquele que o tem como Senhor. Quantas vezes nós estamos numa escuridão tremenda, parece que nós não vemos nenhuma luz no final do túnel, e a palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então o Deus que nós adoramos, queridos, o Deus que nós servimos, o Deus que merece toda a glória, é o Deus também que tem para nós promessas tremendas. Quantas vezes parece que a ansiedade está tomando conta da gente, e a palavra de Deus diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida. Quantas vezes insegurança, devido à situação econômica do nosso país, preocupação com tantas coisas tenebrosas e funestas que estão acontecendo na televisão, a questão aí do nosso mundo, tantas coisas terríveis. A palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, senhorio de Deus na nossa vida. Então, nós sabemos que se nós queremos viver para a glória do Senhor, nós precisamos cada vez mais, além de conhecer a Deus, reconhecê-lo realmente como Deus da nossa vida. Pergunta para você aqui e para mim: você reconhece Deus como o Senhor absoluto da sua vida? O Senhor absoluto da sua existência? Você realmente entende isso, que a gente não consegue viver sem a presença de Deus, sem a manifestação do poder dele diariamente na nossa vida? Quanto mais nós conhecemos a Deus e reconhecemos a Deus como o Senhor da nossa vida, nós vamos centralizar a nossa vida nele e vamos viver o quê? Para a sua glória, para o louvor do nome dele. Mas nós vemos que o profeta Jeremias, ele continua dizendo para nós: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se alguém deseja, se nós desejamos realmente viver para a glória de Deus, somente a glória a Deus, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos reconhecê-lo como Deus da nossa vida,
mas nós precisamos também agradá-lo. O texto que diz: porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Diz o Senhor. Meus irmãos, o Salmo 37,4, ele é muito conhecido por todos nós, diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ao olharmos para o nosso passado, nós podemos ver quantas coisas maravilhosas Deus tem feito por nós. A nossa vida em Cristo, nova vida em Cristo. O fato de antes nós estarmos nas trevas, nós somos resgatados das trevas, hoje nós estamos na luz maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. Então é motivo que nós fazemos o quê? De nós expressarmos nossa gratidão a Deus. Tantas coisas Deus tem feito por nós. Em primeiro lugar, a salvação. Agora, como que eu vou agradar hoje a Deus, para que eu possa então viver para a sua glória? Eu preciso ter uma vida consagrada. Eu preciso buscar ter um cristianismo autêntico. Precisamos realmente usar o emprego dos nossos talentos, a nossa fidelidade e honra a Deus, sendo o exemplo de Cristo onde nós chegamos. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais nós fizermos a vontade de Deus, nós estaremos vivendo para a glória dele. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para qualquer um de nós é o quê? É a nossa santificação. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,3. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, a nossa santificação. E o exemplo principal e primordial que nós temos é a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele agradou a Deus, pois Ele fez cabalmente a sua vontade. Então eu e você, Deus nos colocou aqui nesse mundo para que nós possamos viver para a glória do Senhor. Mas para que nós possamos viver para a glória dele, como que nós precisamos viver? Nós precisamos ser sal e luz aqui nesse mundo. E quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nós reconhecemos Deus como o Senhor da nossa vida e procuramos agradar a Ele, então nós vamos centralizar a nossa vida nele e viver para a sua glória. Meus irmãos, a gente sabe que hoje em dia ser um crente reformado implica em viver somente para Ele e para a sua glória. Quando nós estamos aí comemorando 500 anos da reforma, eu creio, temos nossos pastores aqui, creio, meus irmãos, que nós estamos precisando fazer uma nova reforma dentro da igreja evangélica brasileira. O próprio Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras. E quantos de nossos irmãos cristãos que se dizem cristãos, que infelizmente não estão vivendo para a glória de Deus, estão vivendo infelizmente centrado no homem, centrado no seu próprio trabalho, centrado no seu próprio talento. Nós precisamos entender que a glória de Deus é um vetor que governa todas as áreas da nossa vida. Se eu e você nós perdemos esse foco, a vida perde o seu sentido. Por quê? Nós estamos vivendo para quê? Para adorar a Deus, para amar as pessoas e usar as coisas é a nossa máxima prioridade. Porque só quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, nós fazemos com excelência e temos propósito do que nós fazemos. Por isso que uma frase que diz o seguinte: que a glória da própria vida, como a glória das flores, logo se acaba. Agora, só a glória a Deus permanece para sempre. Por isso que a glória do homem está na razão direta do que ele fizer para a glória de Deus. É nesse ponto que o apóstolo Paulo, ele diz que o crente fiel, ele receberá a imperecível coroa da glória. E o apóstolo Paulo fala da glória do sol, da lua e das estrelas. É uma frase que eu sempre me recordo, diz o seguinte: que a glória antes da glória é a glória de sofrer a caminho da glória. Por isso que o homem de Deus, aquele que tem intimidade com o Senhor, aquele que já reconheceu a Deus como o Senhor da sua vida e quer agradar ao Senhor, consequentemente ele vai viver porque para a glória de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, depois que tudo que aconteceu na vida dele, ele diz o seguinte: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, e não somente a mim, mas
como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, eu me lembro, o reverendo Júlio Andrade Ferreira, um dos meus professores do seminário de Campinas, escritor de vários livros, e ele certa vez dando aula para nós no seminário, ele contou uma história muito interessante, que eu jamais esqueci. Ele contava a história que tinha um seminarista que, sempre no mês de janeiro, o seminarista vai para fazer o seu estágio em várias igrejas, né? Porque ali para aprender, para crescer. E aquele seminarista dominava muito bem o alemão. Ele foi na região sul do nosso Brasil, numa colônia de alemães, para poder trabalhar naquela igreja. E o reverendo Júlio contou a história, então, aquele seminarista chegou, trabalhou com muita alegria na igreja, servindo ao Senhor com alegria, adorando a Deus ali, visitando, pregando. E ali tinha um pastor que mais ou menos estava há 30 anos trabalhando naquela igreja, se esforçando, visitando, trabalhando. E aquele pastor era uma bênção ali. Mas algo que chamou a atenção naquele pastor, ele viu que aquele seminarista, pelo fato dele dominar bem o alemão e com ele ter uma intimidade muito grande com os membros ali durante aquele mês, aquele seminarista estava achando que a glória era para ele e esqueceu que a glória era do Senhor. Aí o reverendo Júlio Andrade contou a história de aquele pastor idoso, já calejado, chegou para aquele seminarista e falou o seguinte: ó, meu filho, quero dizer só uma coisa, lembra quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele já estava para morrer, para ser crucificado, e as pessoas falando hosana, que veio o nome do Senhor, mandos em palmas espalhando o ar, lembra? Então toda a glória é para Jesus, né? Mas o burrinho estava pensando que era para ele. Quero dizer para você que nessa noite, de que se eu quero realmente que a glória do Senhor seja manifesta, honras e glórias somente a Deus, eu tenho que entender que tudo que eu faço aqui tem que ser o foco do Senhor. O seu ministério aqui na igreja, o trabalho dos pastores, o trabalho da liderança, todos os irmãos que têm responsabilidade tão grande na obra do Senhor, tudo é para a glória de Deus. Deus não admite glória a outra a não ser a Ele. Tudo para a glória do Senhor. Meus irmãos, quero pedir a permissão para contar uma ilustração pessoal. Há muito tempo atrás Deus deu para o meu ministério. E esse ministério, a gente começou a trabalhar e Deus foi fazendo que aquele ministério crescesse alcançando um vulto nacional. E louvado seja Deus por isso. Só que Deus um dia mostrou para mim, quando Ele viu que eu comecei a exacerbar ou achar que eu era o cara, Deus falou: agora para mim. Nós sabemos, meus irmãos, que o que Deus tira de você é que tudo que fizer tem que ser para a glória dele. E Deus então mostrou para mim: a glória é minha. Por mais que você faça, você trabalhe, ou a sua equipe trabalhe, a glória é para mim. E Deus então está permitindo provações até hoje, oriundos de eu achar que a glória era para mim, mas a glória é do Senhor. Eu não sei que ministério Deus tem confiado a você, eu não sei o que você tem feito, mas eu quero dizer para você que se você é realmente esse último ponto, pilar, base da reforma do século XVI, a sólida glória, tudo que nós fizermos, queridos, tem que ser para a glória do Senhor, não é glória de homens. E para que isso aconteça, você e eu, queridos, nós precisamos conhecer mais esse Deus. Não conhecer de maneira teórica, mas ter intimidade com esse Deus. Ter uma vida que nós procuramos diariamente orar, falar com Deus através da oração, buscarmos diariamente também ouvir Deus através da sua palavra. Estamos entendendo que tudo que fizermos aqui, quer comamos, quer bebamos, qualquer outra coisa, nós estamos fazendo o quê? Para a glória do Senhor, para a glória dele. Precisamos reconhecer Deus em cada detalhe da nossa vida. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 2, que o objetivo dele não é agradar a homens, mas é agradar ao Senhor que prova o nosso parecer. Não nos conhece,
O Salmo 139 diz que Deus nos sonda e nos conhece, Ele sabe perfeitamente até que ponto eu e você, nós, quem sabe, nos vangloriamos em qualquer coisa que fazemos. A glória é dele, a glória é para o Senhor. Muitas vezes nós cantamos porque dele, por meio dele, para ele são toda a glória, e muitas vezes não é nada. Muitas vezes nós queremos reconhecimento das pessoas, queremos reconhecimento dos líderes da igreja. Em primeiro lugar, no Senhor, nós precisamos ser aprovados. É pelo Senhor, é pelo Senhor. Eu não conheço a maioria dos irmãos aqui, conheço o pastor, e alguns pastores aqui também, alguns irmãos aqui, mas quem sabe alguma coisa na sua vida que você não tem vivido para a glória do Senhor. Quem sabe algum lampejo de vanglória. O salmista diz: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas demasiadamente grandes para mim. Pelo contrário, fiz calar a minha alma, sossegar a minha alma, como criança desmamada se quieta nos braços da sua mãe. Assim é minha alma para comigo. Deus não admite de forma nenhuma a altivez, orgulho, jactância, arrogância do ser humano. Ele é um Deus santo, é um Deus pessoal, é um Deus que sempre quer o melhor para nós. Sempre quando algum lampejo de vanglória no homem, Ele já trata de cortar, Ele já trata de mover alguma coisa para que esse homem deixe isso tudo. Ele ama cada um de nós. Ele sabe que a vanglória, a altivez, isso aí redunda em pecado contra a santidade de Deus. Por isso que, se você quer viver como bom reformado, comemorando 500 anos da reforma do século XVI, a gente precisa conhecer esse Deus. A gente precisa reconhecê-lo como Deus da nossa vida. E nós precisamos agradá-lo. E para fazer tudo isso, nós precisamos ver isso aqui. Nós precisamos lutar, viver a misericórdia, o juízo, a justiça na terra, porque dessas coisas me agradam, diz o Senhor.